Olá, meu nome é Fernando Rodrigues, sou aluno da Unicesumar, estou matriculado no curso de licenciatura em Filosofia e esta é a entrega do material, de avaliação da disciplina de prática de ensino e metodologias inovadoras para o ensino. Bom, hoje eu quero comentar com vocês sobre um filósofo, teólogo, uh, que, na minha opinião, ele é um dos maiores, ou se não for o maior teólogo cristão e filósofo também de todos os tempos, pelo menos o que nós temos dentro do cristianismo, em sua filosofia, muitas pessoas se referem a ele. Então, hoje eu quero falar sobre Agostinho, ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Bom, então vamos iniciar aqui com quem foi Agostinho. Bom, Agostinho, o seu nome é Aurelius Augustus. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 354 d.C., na cidade de Tagaste, uma província romana no norte da África. E como eu disse, eu não estou sozinho nessa afirmação, ele é um dos maiores teólogos e filósofos cristãos que nós temos conhecimento. E há mais de 1590 anos as suas ideias são discutidas. Isso significa que as suas ideias perpassam o tempo, frente à sua importância. E aqui eu coloquei o nome dos seus pais, porque creio que sua mãe Mônica, ela foi uma das maiores influenciadoras da vida de Agostinho. Ela, uma cristã devota, teve muita influência na vida do seu filho, e isso percebe-se nos seus escritos. E também o seu pai Patrício, um pagão, que, diga-se, em alguns historiadores dizem que ele foi convertido ao cristianismo no leito de morte, mas isso não há nenhuma evidência. E aqui também falando não somente de quem foi, mas um histórico de Agostinho. No ano 371, ele com 17 anos, ele muda-se então para Cartago para estudar então retórica, onde nessa cidade ele teve mais contato também com a obra de Cícero. E possivelmente nesse contato ele desenvolve um interesse por filosofia e também desenvolve o interesse da busca pela verdade. Isso aqui realmente vai ser, essa busca pela verdade vai perdurar em todos os seus escritos, até mesmo após a sua conversão. Então, no ano de 374, aí já com 20 anos de idade, Agostinho então ele se torna professor na cidade de Cartago, e ele também tem um contato agora com a filosofia, uma filosofia religiosa chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo tratava de forma dualista forças opostas, como bem versus mal, ruim e versus bom, mas ele não era um iniciado, mas sim ele era um ouvinte e não permanece muito dentro desse sistema, dentro dessa filosofia religiosa. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, ele vai ser formado o arcabouço intelectual de Agostinho. Então é interessante que seja citado para que quando nós chegarmos à conclusão da como nós podemos conhecer a verdade através da fé, segundo Agostinho, tudo esse arcabouço aqui vai fazer muito sentido. Então, no ano 384, ele é convidado para lecionar em Milão e começa, então, nesse mesmo ano, inicia o seu trabalho. Ele conhece, então, a filosofia neoplatônica, que essa filosofia, na verdade, ele é um conjunto de doutrinas com inspirações platônicas, E ele também conhece outra pessoa de suma importância, que é o bispo Ambrósio. Ele o conhece, na verdade, por uma questão mais de pesquisa, de pesquisa de trabalho, porque o Ambrósio era também conhecido pela sua retórica, pela sua eloquência. Então Agostinho vai atrás desse bispo para comprovar realmente que o que as pessoas diziam era verdade, e diz nos seus livros, as Confissões, que toda vez que ele ouvia Ambrósio falar, na verdade, até por um interesse acadêmico, mas aquela verdade que Ambrósio falava penetrava sorrateiramente ou suavemente no seu coração. Então, Ambrósio também tem um papel primordial aí na conversão e na história de Agostinho. Já no ano 386,
ele inicia a leitura nas cartas paulinas, né, nas cartas de Paulo, e também do Evangelho de João. E nesse mesmo ano ele se converte ao cristianismo. No ano 387 ele é batizado por Ambrósio, o bispo Ambrósio. Então no ano 395 ele se torna bispo da cidade de Hipona. É claro que existem mais dados históricos aqui, só que realmente ficaria muita coisa a ser dita. Mas a cidade de Hipona também tem uma função primordial na história de Agostinho. Então aqui um pouco sobre as suas obras, né? Nós temos a sua primeira obra escrita no ano 386, logo após sua conversão, né? E aqui nós temos algumas obras que ele inicia, possivelmente contra os acadêmicos, é a primeira obra, e a mais completa, dizem aí, a magnum opus dele seria a Cidade de Deus, junto ou caminhando ao lado das Confissões, ok? E início dessa filosofia. Depois da sua conversão, Agostinho, então, naquela sua busca pela verdade, lembra que eu disse que ele tem mais contato, né, com as obras de Cícero, e ele, no ano 371, então ele desenvolve esse interesse pela filosofia, ele busca essa verdade. Aí depois da sua conversão, ele entende que não era aquela filosofia pagã, no qual Platão e outros pensadores, até mesmo Cícero, não era essa filosofia que nos levava à verdade, mas sim a fé em Deus nos leva até a verdade. Na verdade, o Agostinho ele começa a desenvolver então pressupostos de como nós encontramos a fé e por consequência a verdade. Onde pela fé nós buscamos a verdade, nós encontramos a verdade. Então ele começa a desenvolver então pressupostos de encontrarmos essa fé e por consequência então essa verdade. E aqui é a pergunta no qual nós vamos fazer para Agostinho e dentro do conceito agostiniano entender como podemos conhecer a verdade pela fé. Ok, então basicamente aqui eu quero colocar dois pontos. A especulação cosmológica de Agostinho e a teoria da iluminação divina. Bom, na sua especulação cosmológica, nós temos que levar aqui em consideração que a fé, para Agostinho, é ela que nos leva à verdade. E logo a razão, que é um dom divino, ela está a serviço da fé. Então uma das máximas que nós podemos ter com base em Agostinho é que creio para poder entender. Creio para poder entender. Essa é a máxima dentro da especulação cosmológica. Nós vamos ver que Agostinho ele não desassocia totalmente de uma especulação cosmológica grega, por exemplo. Ele usa alguns pontos no qual ele entende que compactua com a fé cristã. Então, Agostinho entende que os filósofos gregos e até os mais antigos que ele, na verdade, né, eles possuíam em suas teorias, em suas falas, certas verdades, e essas verdades estavam compactuadas com a fé cristã. Então, a gente vai ver até mesmo na sua teoria de iluminação divina, ele não abandona alguns filósofos. E referente à sua teoria da iluminação divina, ele cria essa teoria com base na reminiscência da alma de Platão. Como eu disse, ele não abandona totalmente algumas ideias, né? Algumas ideias da filosofia grega. Então, mas diferente de Platão ou da teoria da reminiscência da alma de Platão, a verdade habita no homem, no interior do homem, não através de uma dialética ou através de uma filosofia que nós chegamos à verdade. Na verdade,
a verdade para Agostinho, ela habita no interior do homem e é a fé que nos leva até essa verdade. E como Agostinho chega então nessa ideia? Para Agostinho, e ele usando aqui o livro de Gênesis, ao Deus, ao criar o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Então, por causa dessa imagem e semelhança, temos em nós uma centelha divina. Então, essa centelha divina que nos revela a verdade, ela nos faz buscar, através da fé, a verdade. Então, quanto maior for a nossa fé, maior será a verdade revelada em nós, né? Então, logo que nós temos a razão, que é um dom divino, nós temos a fé e nós temos essa revelação, essa centelha divina, a razão, a fé e essa centelha, elas se juntam para quê? Para que a razão que nós possuímos seja iluminada pela fé, e encontremos em nós mesmos a verdade. Então, a razão iluminada pela fé nos explica as verdades que já habitam em nós, simplesmente por causa da nossa imagem e semelhança de Deus, na qual em nós está essa busca, essa centelha divina. Então, diferente um pouco da teoria da reminiscência da alma de Platão, que fala que o homem encontra a verdade através da dialética, através da filosofia, para Agostinho a verdade está dentro do homem. E o homem procura essa verdade através da fé, e ao encontrar essa verdade, a razão que anteriormente foi iluminada por essa fé, a razão nos explica. Então aqui nós não temos em Agostinho um conflito, que é esse conflito entre razão e fé. Para Agostinho, a razão e a fé, elas estão juntas, estão compactuadas. Então, para que nós possamos concluir, Agostinho, que procurava antes a verdade através da filosofia pagã, ele descobre que a verdade não está através da filosofia, mas nós encontramos a verdade através da fé em Deus. E aqui nós temos que levar em consideração que aquele contato que ele teve com as obras de Cícero, que desenvolveu uma busca pela verdade, agora Agostinho encontra essa verdade na fé em Deus. Então, para Agostinho, diferente um pouco da reminiscência da alma de Platão, a verdade está dentro de nós. E a razão, iluminada por essa fé, explica estas verdades. Para Agostinho, então, não há mais uma procura externa, mas sim devemos procurar dentro de nós essa verdade. E aqui fazendo uma citação de talvez um dos textos mais conhecidos de Agostinho, que se encontra no livro 10 das Confissões, que demonstra essa busca, essa dedicação, né, e de buscar fora a verdade, mas ele encontra a verdade dentro dele. Então esse texto, uma parte desse texto diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Então nós observamos aqui para Agostinho, dentro das suas confissões, que na verdade é quase que uma leitura onde você lê e se você sente quase que sendo invasivo dentro da história de Agostinho. Agostinho abre aí então a sua teoria da iluminação divina, dizendo que Deus, né, essa beleza tão antiga e tão nova, habitava dentro dele. E é dentro de nós que nós, segundo Agostinho, encontramos a verdade através da fé em Deus e tendo a razão
como algo que expõe e melhora o conteúdo da nossa verdade.